Lucas capítulo 16 diz assim: boa noite, querido, Deus abençoe, viu? Seja bem-vindo. A partir do verso 9. Todos acharam aí? Amém? Você permanece com a sua Bíblia aberta após a leitura, amém? Diz assim, ó: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. E os fariseus, que eram avarentos, ouvindo todas essas coisas, zombavam dele. E disse-lhes: vós sois o que vos justificai a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, para Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que um tio da lei. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Vamos ter uma palavra de oração. Santo Deus, diante da Tua palavra lida, perante da Tua igreja, Senhor, nós nos colocamos, Senhor, para mais uma vez, mais um domingo, Senhor, trazer uma reflexão, uma exposição, ó Deus, para a nossa edificação. Queremos, ó Deus, nos apresentar diante do Senhor e nos expormos, ó Deus, a Tua palavra, a fim de que o Teu Espírito, aquele que inspirou o santo apóstolo para escrever Lucas, esse texto, possa auxiliar-nos nesse momento a entender a Tua palavra santa. Pai, na Tua dependência, Senhor, nós nos colocamos, sabendo, ó Deus, que todas as coisas que nós aqui falamos, Senhor, elas são apenas palavras, discursos, ó Deus, argumentos que foram pensados, construídos e elaborados, ó Deus, e postos num papel como uma simples redação. No entanto, Senhor, não tem poder algum, ó Deus, de convencimento e de transformação da alma humana, porque é produto da alma humana. Mas o Teu Espírito, Senhor, aquele que vive no nosso meio, entre nós, que habita no meio dos santos, o Teu Espírito que traz vida, ó Senhor, aonde existe morte, o Teu Espírito que vivifica, que nos tira do estado de morte e nos põe no estado de vida, o Teu Espírito, Senhor, que traz a existência, que preserva a vida, Senhor, pode usar, ó Deus, as reflexões, as proposições aqui ditas, ó Deus, em reflexão de vida na nossa alma. Senhor, que haja transformação do nosso ser, que haja um ponderamento da nossa alma, que haja agora, Deus, em nós, criados pelo Teu Espírito, um espaço na nossa alma, no nosso coração, aonde as palavras sejam sedimentadas com a potência de uma semente que o Senhor implanta em nós,
a fim, ó Deus, de que as coisas que aqui, ó Deus, discutirmos, pensarmos e analisarmos, ó Deus, elas possam, Senhor, encontrar em nós um ambiente apropriado para que permaneça, para que germine e para que se transforme em nós, ó Deus, em árvore frutífera. Frutos advenham, ó Deus, a partir desta reflexão ungida pelo Teu Espírito, implantada em nós pelo Teu Espírito. Essa, Senhor, é a minha oração em Cristo Jesus. Amém. Queridos, essa é a segunda parte da reflexão que nós começamos a tratar na semana passada em cima de Lucas, capítulo de número 16, certo? Então essa é a segunda parte. Então nós seguiremos o mesmo tema da reflexão passada, ou seja, iniquidade travestida de fidelidade, ok? Então esse é o tema da reflexão, só que agora nós vamos tratar a segunda parte. E já quero começar a dizer para os irmãos que Lucas, capítulo de número 16, ele tem um tema central. O capítulo de número 16 possui um tema único, central, que permeia toda a narrativa de Lucas. Ou seja, Jesus está confrontando, nessa narrativa do capítulo 16, a infidelidade humana diante de Deus. Então, o tema central do capítulo 16 é Jesus confrontando, lidando com a infidelidade que os homens possuem perante o Senhor nosso Deus. Amém? E aí, irmãos, para isso, para demonstrar esse confronto que Jesus está fazendo aos discípulos e aos fariseus, mostrando a infidelidade da humanidade, a infidelidade dessa humanidade em relação a seu Deus, Lucas retira e organiza alguns discursos de Jesus Cristo e coloca nesse capítulo de número 16. E ele organiza esses discursos de Jesus com, primeiro, a parábola do administrador infiel, né, que vão dos versos 1 aos versos 8. Aí ele bota um segundo bloco que são ditos de Jesus, mas pequenos, são ditos curtos de Jesus. Ditos esses que mostram a realidade o conflito entre a realidade versus a aparência de justiça que os homens e que os fariseus costumavam construir diante das pessoas. E ditos sobre a obediência à lei. Então, após Jesus citar a parábola do administrador infiel, Jesus faz uma aplicação dessa parábola, nós vamos conversar aqui um pouco. E logo em seguida, Jesus faz alguns ditos, algumas palavras rápidas. E essas palavras rápidas de Jesus, elas se referem a um confronto que Jesus está fazendo aos fariseus em relação à aparência, em relação à ideia de construir uma imagem que justifica os homens diante dos homens. E ditos de Jesus que confrontam a infidelidade dos homens em relação à sua lei, à sua palavra. Depois desse bloco, Lucas apresenta a parábola do rico e do Lázaro, que é, de certa forma, uma aplicação desses ditos de Jesus em relação à avareza, à aparência e à desobediência à lei. Então, Lucas trabalha esses três temas dentro do capítulo 16 para apresentar, para identificar, para confrontar os seus ouvintes, a humanidade e a nós hoje sobre a infidelidade que os homens exercem diante de seu Deus. Dito isso, a parábola do administrador infiel, ela denuncia, como eu disse, a infidelidade nas coisas mínimas. A infidelidade nas coisas ilusórias e transitórias. Ilusórias por quê, irmãos?
Você lembra que domingo passado nós falamos sobre o poder sedutor e ilusório que o dinheiro possui sobre nós? Coisas que nós não ponderamos, que nós vamos aceitando de forma assim natural e vamos permitindo que algumas coisas que são ilusões, elas se apresentem como coisas genuínas, verdadeiras e de extremo poder. Por exemplo, eu mostrei para vocês uma cédula de R$10 e perguntei o que era. Todo mundo disse que era dinheiro, todo mundo atribuiu valor àquilo. Só que isso é uma ilusão que nós criamos para nós numa convenção e fomos aceitando isso e fomos colocando sobre isso, imprimindo sobre isso valor. Mas se você olhar e analisar de uma forma lógica, a cédula que você tem no seu bolso, as moedas que você tem no seu bolso são apenas materiais, são apenas minerais, é apenas papel pintado. Mas nós vamos vivendo dentro de um contexto social que vai atribuindo valores a isso, e atribuindo valores a essas coisas de tal forma que elas se agigantam e se tornam senhores nas nossas vidas. E Jesus está chamando a atenção, dizendo-nos, fazendo-nos lembrar que até nessas coisas que são ilusórias, nessas coisas que são transitórias, passageiras, sem valor, nós somos infiéis. E aí o confronto na parábola é exatamente isso. Ora, se nós somos infiéis nas coisas mínimas, se nós somos infiéis naquilo que é transitório, nas coisas que são ilusórias, como nós seremos fiéis com as coisas verdadeiras? De que maneira nós conseguiremos ser fiéis com aquilo que é duradouro, com aquilo que permanece? Como diz o Senhor, se vós não sois fiéis com aquilo que não vos pertence, como? Quem vos dará o que é vosso? Então a parábola trabalha com essa ideia. A parábola do administrador infiel trabalha com a ideia de que nós somos infiéis na nossa mordomia. Todos nós somos mordomos de Deus vivendo neste mundo. Todos nós sabemos das nossas responsabilidades em relação à nossa vida perante o Senhor, em relação à nossa responsabilidade com o próximo diante do Senhor, e todos nós sabemos da nossa responsabilidade diante da natureza perante o Senhor. Mas todos nós vamos vivenciando as nossas vidas na nossa mordomia com infidelidade, com os nossos recursos, com infidelidade com o cuidado com o próximo e com infidelidade com o cuidado da natureza, criação do Senhor. Então, no primeiro momento, Jesus aborda, trata, confronta em relação à mordomia, a infidelidade na mordomia. Amém? E esse, como eu disse, foi o tema daquilo que nós trabalhamos na semana passada, no domingo passado. Nós trabalhamos largamente sobre isso, a infidelidade na mordomia. Agora, a continuação, porque a parábola do administrador infiel, ela começa no verso 1 e vai até o verso 8, amém? Do verso 9 até o verso 13, nós dissemos aqui que esses versos, eles funcionam como o quê? Eles funcionam como uma aplicação da parábola do administrador. Ou seja, Jesus contou a parábola nos versos 1 a 8, e dos versos 9 a 13, Jesus faz a aplicação das ideias que estão lá presentes na parábola. Isso fica claro, irmãos, quando você observa com calma os versos. Olha aí o verso de número 9. Ele diz assim, o verso de número 9, para você entender como esse bloco é uma aplicação da parábola do administrador infiel. A parábola do administrador infiel trabalha sobre o quê, irmãos? Trabalha sobre um administrador, um homem, que tinha os recursos do seu senhor nas mãos e administrava esses recursos. E ele era infiel, ele esbanjava os recursos do seu senhor. Então, a parábola está tratando
que aquele homem que esbanjava, que não conseguia ser fiel, que não conseguia administrar, não conseguia na sua mordomia com os bens do seu senhor, administrar de forma coerente aos bens para que o senhor tivesse lucro. Pelo contrário, o texto diz que ele espoliava os bens do seu senhor, ele gastava os bens do seu senhor. Então, os versos de número 9 até os versos de número 3 fazem a aplicação das ações desse administrador infiel, desse administrador que esbanjava os bens do seu senhor, que não administrava de forma a prosperar na mordomia que estava sobre a sua responsabilidade. E aí os versos 9 diz, eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas injustas, para que, quando elas vos faltem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Os versos 10 e 11 diz assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Irmãos, isso aqui é ou não é uma aplicação da injustiça e das ações injustas e ímpias do administrador infiel? Os versos 12 a 13 diz, e se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Verso 13 diz, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se achegar mais a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E Mamon aqui é uma entidade no antigo, nessa cultura antiga aqui, que representava dinheiro, recursos. Então, Jesus está apresentando aqui a ideia de que aquele que se apega ao dinheiro, aquele que se apega a recursos, aquele que se apega a bens, aquele que administra, que usa da sua mordomia e se apega a dinheiro, a recursos, a bem, a riquezas, ele constrói um altar de adoração a Mamon, um ídolo. Irmãos, como eu gostaria que alguns pastores espalhados aí na internet, alguns pastores espalhados aí pelos bairros, que vivem expoliando a igreja, o povo de Deus, explorando a igreja de Deus, sugando da igreja de Deus, da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja da qual o Senhor derramou o seu sangue e pagou um alto preço pela vida deles. E estes homens, estes pastores, que pastoreiam apenas a si mesmo, expoliam a igreja, oprimem a comunidade, sugando todos os recursos da comunidade da igreja, na busca de angariar para si recursos, finanças e riquezas. Como eu gostaria que eles ouvissem essa voz do Espírito que diz que não se pode servir a Deus e as riquezas. Homens que construíram verdadeiros impérios, não porque serviam a igreja e amavam a igreja, mas porque se utilizaram da igreja para juntar seus tesouros. Por incrível que pareça, como diz o pastor lá atrás, pastor Joaquim, por incrível que pareça, e tais homens continuam idolatrados e amados por milhares. A verdade, irmãos, é que o Senhor está condenando de forma clara e patente a mordomia infiel desses líderes. Se você continua lendo o texto, no verso de número 15, 14, aliás, no verso de número 14, nós vamos ler, o texto bíblico diz assim, e os fariseus, que eram o quê?
avarentos. E o que é um avarento? O que é um avarento, irmãos? Avarento é aquele que é apegado ao dinheiro. Avarento é aquele que ama o material. Jesus está condenando a prática avarenta dos líderes de Israel. Essa fala, essa mensagem, ela ecoa para mim, para você, como membros de uma igreja, porque o início do capítulo 16, nos versos iniciais, Jesus está direcionando o seu sermão sobre o administrador infiel para os discípulos. Mas como eu disse aqui semana passada, Jesus tem uma dupla intenção em ensinar os discípulos, mas ao mesmo tempo confrontar os fariseus que ali estão presentes, ouvindo o seu discurso. De tal forma que eles são confrontados na sua avareza. Porque eles sabem que na sua mordomia, na mordomia de servir ao Senhor e conduzir a nação e ensinar a nação, na realidade eles construíram uma imagem de justiça que justifica-os diante dos homens, mas os condena diante do Senhor. Irmãos, não se pode ter maior clareza do capítulo 16 do que isso que nós estamos dizendo para os irmãos. Quando você lê o capítulo 16 com essas lentes que eu acabei de falar, não tem como você não ver a clareza do ensino de Jesus, da intenção de Lucas em organizar o capítulo 16 da forma como ele organizou, pegando os ensinos de Jesus, tratando da administração infiel, da mordomia infiel, tratando da avareza dos fariseus. E agora, na sequência dos versos, ele vai tratar da infidelidade, no que se refere a uma demonstração daquilo que somos. Que é exatamente o que está nos versos 14 e nos versos 18. Se os versos, preste atenção, se os versos 9 até 13 é uma aplicação da parábola do administrador infiel, ok? Deu para entender isso aqui? Se de 9 a 13, que foi o que nós acabamos de ler, elas fazem a aplicação da parábola do administrador, que está dos versos 1 a 8. Então, os versos 14 até os versos 18, eles vão funcionar como primeiro, uma introdução a respeito de um novo tema que Jesus quer falar. E qual é esse novo tema que Jesus vai abordar? A infidelidade com a aparência de justiça. Preste atenção. Verso 1 a 8, Jesus conta a parábola do administrador infiel. Verso 9 a 13, Jesus faz uma aplicação dessa parábola, denunciando a infidelidade no que diz respeito à nossa mordomia. Amém? Agora, os versos de número 14 até os versos de número 18, Jesus apresenta mais dois temas. Quais são os dois temas? O primeiro, a infidelidade no que diz respeito à nossa aparência de justiça e a nossa infidelidade na obediência à lei. Esses ditos breves de Jesus que estão descritos dos versos 9 até os versos de número 31, que pega os ditos e pega a parábola do rico e do Lázaro, esses ditos, eles estão focados, eles estão centrados no que diz respeito à infidelidade na minha aparência, na busca de construir uma imagem de justiça para os homens e na minha infidelidade no que se diz, ou no que se refere a obedecer à lei.
Vamos ver, vamos entender isso aqui com um pouco mais de calma. Primeiro, e aí já quero deixar você bem tranquilo, que nós só vamos tratar hoje sobre a infidelidade no que se refere à aparência de justiça. A infidelidade no que se refere à nossa obediência à lei, que desembocará na criação da parábola do rico e do Lázaro, nós só trataremos na próxima semana, ok? Então hoje nós vamos ficar apenas com esse ponto. Qual é o ponto? A nossa inclinação de construir uma imagem de nós mesmos que nos justificam diante dos homens, mas que ela apenas nos justifica diante dos homens. Perante o Senhor, nós continuamos reprovados. Ou seja, primeiro ponto, a infidelidade no âmbito da aparência de justiça. Os versos 14 e 15. Veja aí, leia comigo, os versos 14 e 15. Os fariseus, amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam dele. Verso 15. Jesus lhes disse: Vós sois os que querem passar por justos diante dos homens, mas Deus conhece o coração. O que é elevado para o homem é abominável diante de Deus. Irmãos, isso aqui é muito forte. Esses versos são apresentados aqui neste ponto da narrativa como uma transição. Ou seja, Jesus está fazendo o fechamento sobre o ensino da infidelidade na mordomia, que são os versos acima, certo? 13 até os versos de 1 até 13. Então, ele fechou a infidelidade na mordomia. E agora ele está abrindo um novo tema. Qual é o tema? O tema da infidelidade com aquilo que é verdadeiro em nós. A inclinação nos homens de criar uma imagem daquilo que não somos. Em outras palavras, hipocrisia. Tema corrente no discurso de Jesus em relação aos líderes religiosos de seu tempo. Os versos 14 e 15 dizem, como nós acabamos de dizer, os fariseus que eram avarentos e que zombavam de Cristo pelas falas de Cristo, pelas falas de Jesus, Jesus os condena agora mostrando para eles que na realidade toda a imagem que eles constroem, toda a imagem que eles formam de si mesmo, na busca de se justificarem diante dos homens, gera uma abominação perante o Senhor. Esses dois versos denunciam a avareza, que é tema presente também na parábola do rico e do Lázaro. A avareza que Jesus trata aqui no verso de número 14, dizendo, os fariseus que eram amantes do dinheiro, que eram avarentos, esse tema também está lá na parábola do rico e do Lázaro. Porque quando Jesus começa a citar a parábola do rico e do Lázaro, que será o tema da nossa próxima reflexão, mas aqui vai espólios da próxima mensagem, Jesus faz um comparativo de duas figuras. Quem é as duas figuras? O rico e o Lázaro pobre. E Jesus deixa enfático que o rico vivia de forma o quê? Regalada. Vivia esbanjando. Enquanto o pobre Lázaro vivia o quê? Miseravelmente. Mas vivia miseravelmente aonde? Aos portões de Lázaro. Vivia nas ombreiras, pode-se dizer assim, das portas da casa de Lázaro. Aliás, do rico, perdão. E ainda assim, o homem rico, na parábola, nunca se indignou, nunca se disponibilizou a dar sequer um prato de comida
ao pobre. O amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a avareza está presente no homem rico. Os versos 15, Jesus passa a denunciar a prática natural. Irmão, preste atenção nisso. No verso 15, Jesus passa a denunciar uma prática que é natural entre os fariseus. Que prática é essa? É a prática de criar uma imagem falsa de uma vida piedosa. Criar uma imagem falsa de possuírem uma vida piedosa. E essa imagem, ela está presente nos evangelhos largamente, quando Jesus está lidando com os fariseus e os religiosos. Observa aí, você está com a sua Bíblia aberta? Marca Lucas, capítulo de número 16, com a mão, e folheia ali mais 6 capítulos antes, vai para o capítulo 10. Capítulo 10, verso de número 29. Você achou aí? Diz assim, ó. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é meu próximo? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo. Irmão, essa passagem aí, que passagem é essa? Essa passagem é a passagem quando Jesus acabou de ensinar sobre os 2 grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, ou seja, Jesus está ensinando qual é a postura, a ideia, qual é o conceito verdadeiro de serviço a Deus, de piedade, qual é a imagem que deve ser construída naquele que deseja ter uma realidade de piedade na sua vida. Jesus diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo. E ele está ensinando isso para quem? Para líderes religiosos. E nesse verso aqui, o homem se aproxima de Jesus, querendo justificar-se, ou justificar a sua piedade, justificar o seu conhecimento das Escrituras, justificar a sua vivência religiosa, dizendo: quem é meu próximo? Esse homem é um mestre da lei, é um doutor da lei. Pergunto, ele não conhecia quais são os 2 grandes mandamentos para chegar ao Senhor Jesus Cristo, como está escrito nos versos anteriores. Os versos que estão antes desse verso 29, que ele questiona a Jesus quais são os 2 maiores mandamentos. Qual é o maior mandamento? Será que esse homem não sabia? Jesus aponta para ele amar a Deus e amar o próximo, e ele quer se justificar. Qual é a parábola que Jesus conta? A partir daqui, parábola do bom samaritano. Jesus mostra qual é a aparência, a prática genuína de devoção e de piedade, em comparação a uma prática falsificada, a uma relação de piedade que é apenas aparente, seca, vazia. De quem? Do sacerdote e do levita. Na parábola, desciam de Jerusalém pelo caminho e encontraram um homem e passaram de largo. Capítulo de número 18, verso de número 9. Diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam a si mesmo, crendo que eram justos. Jesus disse esta parábola a alguns quem? A alguns fariseus religiosos que estavam ali presentes. E ele conta essa parábola porque eles acreditavam que eram justos. E ele diz: e eles acreditavam que eram justos, e ao passo que eles acreditavam que eram justos, eles desprezavam os outros. Aí Jesus diz o quê?
2 homens subiram ao templo para orar. Um de cabeça baixa batia no peito e dizia: ser propício a mim. E o outro, de cabeça erguida, levantava, dizia: eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo. E Jesus questiona: qual dos dois saiu justificado? Jesus apresenta novamente aqui a imagem daquele que é genuinamente piedoso. Mesmo sendo um publicano, inimigo público de seus irmãos, um homem considerado na sociedade judaica como um traidor, ladrão. Jesus disse que aquele homem chegava no templo de cabeça baixa, batia no peito e dizia: ser propício a mim. Enquanto o outro, com as mãos levantava, era uma expressão da imagem correta de um religioso, dizia: graças te dou porque não sou como este, porque jejuo 3 vezes, porque dou dízimo, porque faço isso, porque faço aquilo. Jesus declara com muita clareza que a imagem perfeita de justificação, de piedade, estava no publicano. Então a imagem, irmãos, que nós construímos sobre nós mesmos para nos justificar, ela é condenada perante o Senhor. Deus condena. E sabe por que Deus condena, irmãos, a prática da hipocrisia, da criação de uma imagem daquilo que não somos? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus, Ele esquadrinha e sonda os rins, diz o salmista. Ele conhece o mais íntimo da nossa alma, aqueles lugares escondidos, aqueles pensamentos que só você tem e você sabe, irmãos, que esses pensamentos, eles são tão iníquos e perversos que você não tem coragem de pensar eles nem na frente de outra pessoa. E são pensamentos. Você só os pensa quando está só. Deus conhece. Como diz aí o ditado, Deus está vendo. Irmãos, eu quero que você tenha noção de como é que Deus age, ou de como é que Deus vê essa imagem falsificada que nós criamos. Quais são os sentimentos que a imagem de falsificação de piedade, ela gera para o Senhor? Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías, capítulo de número 1. Nós estamos caminhando para o final, tá? Verso de número 1. Acharam aí todos? Isaías, capítulo 1 de Isaías. Verso de número 12. Diz assim, ó: quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusesse os pés nos meus atos? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem aí uma versão que diz assim, ó: quem vos pediu tão somente o pôr os pés nos meus atos? Alguém tem essa versão aí? Requereu? Como é que está aí na sua? Pronto. Irmãos, esse texto, essa versão, eu acho ela muito mais impactante. Por quê? Porque Isaías está dizendo assim, ó: quem foi que requereu de vocês apenas colocarem os pés de vocês nos meus atos? Vocês estão pensando que apenas colocar os pés de vocês nos meus atos é o suficiente? Apenas vir para cá, já está tudo tranquilo? É isso?
Então ele continua, ele diz: quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusestes os pés nos meus átrios? Para que trazer ofertas inúteis? O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões não consigo suportar. Suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estendem as mãos em oração, esconderei de vós os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue, lavem-se, removam as más obras para longe de vossas vistas, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, diz o Senhor, embora os pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Irmãos, o Senhor está declarando aqui para aquela nação de Israel a infidelidade, está declarando a impiedade daqueles homens, mesmo na relação de culto e de piedade deles. Você já pensou, irmãos? Uma oração que você faz e que o Senhor declara: eu não vou escutar isso. Você está vindo à casa do Senhor e o Senhor, quando tu coloca os pés na casa do Senhor, você diz assim: quem foi que pediu para você vir aqui? Já pensou um negócio desse? Mas por quê, irmãos? Por quê? Porque aquela nação vivia uma impiedade absurda. As mãos cobertas de sangue. Uma sociedade tomada pela violência, pela injustiça. Viúvas, irmãos, havia um decreto de Deus para que as viúvas e os órfãos fossem cuidadas dentro da nação de Israel, e naqueles dias, viúvas e órfãos, como diz o texto, estavam sendo desamparadas. Quando você vai um pouco mais para frente, o capítulo 58, a nação de Israel está apresentando jejuns para o Senhor. E o Senhor questiona e diz para eles assim: quem foi que pediu para vocês isso aí? Por acaso eu quero que vocês aflijam a alma de vocês, fiquem sem comer? Por acaso esse é o jejum que me agrada? Por acaso não seria o que vocês desatassem as ligas da injustiça, as amarras da impiedade? Por acaso ter uma vida correta e íntegra não seria aquilo que eu exijo, ao invés de você passar fome? Fidelidade, obediência, é que são piedades genuínas. E não expressões vazias, teatrais, de culto e piedade. Irmãos, culto. Um culto a Deus que se fundamenta no engano, que se fundamenta na dissimulação, na hipocrisia, é algo abominável a Deus. Preste atenção, irmãos. Escute o que eu estou dizendo. Eu não estou falando aqui que pessoas que lutam contra as suas paixões, abra seus ouvidos. Eu não estou falando aqui que pessoas que lutam contra as suas paixões, pessoas que lutam contra a pulsão violenta da carne,
pessoas que lutam contra os seus vícios, pessoas que lutam contra a impiedade comum da nossa natureza caída, pessoas que lutam contra o seu gênio, suas emoções, que lutam contra a sua personalidade difícil, que lutam contra seu temperamento mais difícil ainda. Eu não estou dizendo que essas pessoas que lutam não podem vir à casa do Senhor e não podem adorar o nome. Não é isso, irmãos. Pelo contrário, você tem que vir mesmo. Você que está lutando contra vícios, tem que vir sim à casa do Senhor e ser exposto às Escrituras, exposto a uma vida que te confronte para ter uma moral equilibrada, correta. Você que luta contra as pulsões da carne, das paixões, da tua sexualidade, da vontade, do desejo de entregar-se à natureza carnal. Você tem que vir sim à igreja, à casa do Senhor, ser exposto ao culto, adorar o nome do Senhor. Você tem que vir. Isso não é um culto hipócrita. O culto hipócrita, o culto que desagrada a Deus, o culto que gera náuseas no âmago, no ser de Deus, é o culto daqueles que, conhecendo a sua impiedade, que sabendo da sua natureza perversa, da sua maldade, de toda a depravação de sua alma, ainda assim, irmãos, nada fazem para aniquilar esta perversidade do seu ser. E continuam criando uma imagem diante dos outros de que são piedosos. Aquilo que causa náuseas no coração do Senhor é quando você sabe que nada em você representa piedade a Deus, nada na sua alma se inclina para o que é de Deus, não existe no seu ser, na sua alma, constrangimento pelas ações ímpias do seu coração, e ainda assim, você sustenta uma imagem de que é extremamente piedoso. Esse é o culto que é abominável ao Senhor. Essa é a palavra que Deus direciona para aquele que vem à casa do Senhor com esse tipo de pensamento. O Senhor diz: quem foi que requereu, quem foi que lhe pediu para você vir para cá? Seu culto é abominável aos meus olhos. Abominável porque você não tem nenhuma intenção, desejo, vontade, súplica na alma de mudar seus comportamentos, de mudar a sua alma, de mudar seu coração, de ajustar-se à minha vontade, mas continua criando uma imagem para as outras pessoas de que você é piedoso. Irmãos, com esses versos, Lucas fecha a ideia de impiedade, aliás, a ideia de infidelidade, no que se refere à aparência de justiça que os fariseus criavam diante dos homens. É como se Lucas quisesse dizer assim: sabe essa imagem que os fariseus criam de piedade? Elas só justificam eles diante dos homens, foi o que Jesus disse. Mas diante de Deus, eles são reprovados. Diante de Deus só existe, como disse Jesus em outro momento, podridão. Lembra que Jesus disse: vocês são como sepulcros pintados, caiados. Por fora, beleza, mas por dentro, podridão. Agora,
Dito isso, me permita fazer duas aplicações rápidas para a gente finalizar. Primeiro, bem rápido isso. Qual é a primeira aplicação? A primeira aplicação, irmãos, é o erro natural dos crentes de achar, sinceramente, preste atenção, irmãos, é o erro natural que nós crentes temos de achar sinceramente, nós sinceramente achamos que dá para ser perfeito nesse mundo. Tem crente que começou a frequentar a igreja cristã, que aceitou a Cristo e foi instruído, né, no discipulado, às vezes nem foi instruído no discipulado, mas está ali na vivência da igreja, a igreja cria uma cultura e um ambiente que dá a entender para aquele crente que ele pode ser perfeito nesse mundo, que ele pode viver a vida dele livre completamente da perversidade e da maldade, da natureza pecaminosa que ainda está atrelada ao nosso corpo. Irmão, lembra da imagem de Paulo, quando ele diz assim, quem me livrará do corpo desta morte? Alguém lembra desse texto? Quem me livrará do corpo desta morte? Você sabe o que isso significa? Não. Existia uma condenação para criminosos no Império Romano, que era o seguinte: um criminoso, quando ele matava alguém e era comprovado que aquela pessoa que ele matou, tal, foi uma injustiça, foi uma coisa assim, a condenação era o seguinte, basicamente, tinha vários processos para que isso acontecesse, mas basicamente o que era que eles faziam? Eles condenavam um homem a ser amarrado por um cadáver. Então eles colocavam um cadáver nas costas do cara e amarrava esse cadáver nas costas do cara e rebolava o cara dentro de uma masmorra. E o cara ia passar o resto da sua pena até que ele chegasse à morte, amarrado com aquele cadáver nas suas costas. Ou seja, enquanto o cadáver ia apodrecendo nele, e ele ia também sendo encharcado com aqueles insumos do corpo sendo deteriorado, e consequentemente ele ia adoecer, consequentemente, sem falar na imundície que era, na podridão que seria, na situação insuportável que era você viver com um cadáver amarrado sobre o seu corpo. Então Paulo diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está fazendo referência a isso. Quem me livrará desse corpo, desse cadáver que ainda vive em mim? E muito crente, irmãos, não imagina que o velho homem que está morto ainda vive em você, mas como um morto, em decomposição, ele ainda interfere na sua vida. Amém? Mas tem crente que acha que se livrou completamente da natureza pecaminosa, da antiga e da velha natureza. E aí ele só vive em quê, irmãos? Só vive para viver em perfeita santidade. Só, irmãos, que quando acontece alguma coisa na vida dele que frustra esse pensamento que ele tinha que ser perfeito, aí o cara esmorece. Quando acontece alguma coisa, quando a natureza pecaminosa que está morta, mas ainda influencia com a sua imundície, com a sua contaminação, na nova natureza, a pessoa se depara com aquilo, ela fica frustrada, ela desanima, ela perde. Por quê? Porque ela acha que não poderia nunca mais cair no erro. Fazendo um comentário aqui bem legal, e eu sei que os irmãos já assistiram The Chosen, né? Mas lá na série, eles fazem uma dramatização de uma cena bem interessante. Qual é a cena? Maria Madalena, que foi resgatada pelo Senhor, tem um determinado momento, uma situação lá, que isso não é bíblico, tá, irmão? Não está na Bíblia isso. É uma dramatização da série, tá?
Nem é um conteúdo histórico, não tem nenhuma história extra-bíblica que conte isso. É uma dramatização, o cara criou, é uma fantasia. Mas que ilustra muito bem o que eu estou querendo dizer. Então, Maria Madalena está caminhando com Jesus, e é uma bênção a mulher, depois que foi liberta. Santa mesmo. Só que tem um determinado momento que ela tem uma fragilidade, uma fraqueza. E aí ela se desgarra da comunhão com os discípulos e volta às mesmas práticas que ela, quase as mesmas práticas que ela tinha quando estava no mundo antes de conhecer Jesus. Então ela volta para uma taberna, volta a beber, volta a jogar com homens e tal, uma coisa assim desse sentido. E aí 2 discípulos vão atrás dela, que é Mateus e Pedro. Eles vão atrás dela e depois de alguns dias eles acham ela. E aí conseguem trazer ela para Jesus. Certo? Essa é a cena. Então elas trazem para Jesus. Só que quando ela chega diante de Jesus, ela chega profundamente o quê, irmãos? Envergonhada. Porque pecou, certo? E ela chega profundamente quebrantada e tudo. E aí o personagem que está interpretando Jesus ali na cena, ele diz algo interessante, que cabe aqui com o que a gente está querendo dizer. O que ele diz? Ele olha para ela e diz assim, ó: você achou que você não ia errar mais? Aí ela cai em lágrimas, ele a abraça e diz assim: talvez num outro mundo, nesse ainda não. Irmãos, nesse mundo, nós ainda somos marcados pela mancha pecaminosa, apesar de termos sido alcançados pelo poder do Espírito, pelo sangue vivificador de Cristo, pela glória de Deus que nos resgatou, que nos tirou da morte para a vida. Mas, irmãos, ainda existe em nós, ainda existe sobre nós uma influência, não digo um poder, porque o pecado ele perdeu o poder sobre nós, mas existe ainda uma influência. Então você não será perfeito nesse mundo. Então no dia, lógico, a minha luta e a minha busca, e a sua luta e a sua busca é para sermos o mais perfeito possível. O chamado do Senhor é sede santos. Sede santos. O meu comprometimento é andar em santidade e em buscar ser santo todos os dias da minha vida, em todos os momentos da minha vida. Mas entendendo que eu não serei perfeito. E quando a fragilidade se apresentar, eu tenho que ter maturidade para me colocar diante do Senhor, pedir perdão e restaurar a minha vida. Tem um ditado não, tem uma frase, eu não sei se ainda está, porque eu não sei se ainda funciona, mas tinha um CAPS-AD, ficava ali no Mudubim, CAPS-AD, e tinha uma frase lá um cartaz no CAPS, que dizia assim, ó: maturidade é entender que a queda faz parte do processo de caminhada. Diante da queda, devemos nos levantar e voltar a andar, entendendo que podemos cair novamente. Mas qual é a verdade nessa frase? É que nós estamos andando, mas que algumas vezes nós vamos cair. Algumas vezes nós vamos nos desequilibrar e vamos cair. Essas coisas elas não são comuns, elas não são permanentes, constantes. Faça aí uma observação na sua vida. Quantos anos você tem? Esse ano, você lembra quando foi que você teve uma queda? Quando foi que você caiu? Literalmente você caiu, você estava andando e caiu, caiu. Quantas vezes isso aconteceu? Então, queda não é algo comum na sua vida, é? Essa é a ideia. Mas no dia que ela acontecer, você tem que ter maturidade para se levantar e continuar andando.
O problema é que quem acha que é perfeito, quem acha que tem a mentalidade de que nessa vida nós somos perfeitos, quando se depara com a queda, quando se depara com o erro, quando se depara com a realidade violenta do pecado, vindo sobre nós, pelejando sobre nós, se desestrutura, se perde. Segunda aplicação. Então lembre, irmãos, talvez num outro mundo, nesse, ainda não. O que nós temos que fazer? Diante disso, entender que nós não somos perfeitos aqui, caminhamos para isso. O Senhor diz que nós vamos caminhando de glória em glória até chegarmos à perfeição. Mas é caminhando de glória em glória, momento a momento, buscando santidade, mas entendendo que no processo pode haver confrontos e equívocos. Segunda coisa, existe a tentação de criar uma imagem falsa. Uma imagem falsa de nossa piedade, de nossa justiça. Irmãos, e isso é mais normal do que o que você pensa no meio do povo cristão. Criar uma imagem. Quando foi a última vez que você viu alguém chorando na igreja? Não é comum, né? Não é comum a gente ver pessoas chorando na igreja, pessoas com um semblante angustiada, decaído de tristeza, pessoas que chegam na igreja, você olha para o semblante e vê, essa pessoa não está bem, ela está angustiada, ela está sofrendo. Quando foi a última vez que você viu isso? Sabe por que você não vê? Porque nós criamos uma imagem para que os outros não vejam que nós somos falhos, para que as pessoas não enxerguem que nós temos defeitos, porque nós queremos que todas as pessoas pensem que nós somos pessoas modelos. Você acha que a mentira do Instagram e do Facebook, ela não se manifesta na realidade das nossas vidas? Instagram, Facebook, TikTok e qualquer outra mídia que exista por aí, você não vê ninguém triste. É todo mundo sorrindo, alegre. É todo mundo acompanhado. É todo mundo num ambiente, não tem ninguém que queira fotografar ou registrar. E não só fotografar e registrar, mas deixar patente, visto para outras, as suas fraquezas, as suas dores e as suas angústias. A gente vai criando imagens. Irmãos, nós queremos a mentira de uma vida vitoriosa. Uma vida que é só de glória em glória. Ninguém passa problema. Nós tivemos ceia domingo passado. A ceia anterior, preste atenção no que eu vou dizer, tá? Isso aqui tem muita importância. A ceia anterior, na minha casa tinha acontecido um conflito muito grande. Na realidade, as coisas começaram a desandar na sexta-feira. Foi sexta, sábado e domingo só de conflito. Discussão grande que eu tive com a minha esposa, Salete. Uma discussão grande com a minha filha extremamente decepcionada comigo. Meu filho ali também, um pouco mais afastado, mas, irmãos, estava uma destruição a minha casa. De forma que eu não queria vir nem para o culto. A minha filha também disse assim, eu não vou para a igreja, não tenho condição de ir para a igreja desse jeito, vamos fazer o que lá? Hipocrisia isso aqui, isso é piada.
Não está sendo piada. A minha esposa disse assim, está fazendo os irmãos de besta, agindo assim. E eu disse, nós vamos para a igreja. Porque se a gente não for para a igreja, vai ser pior. E eu não estou pedindo para ninguém chegar lá com cara de santo, crente arrebatado, feliz, não. Vá quebrada, do jeito que você está, decepcionada, do jeito que você está. Mas vamos para a igreja, vamos adorar o nome do Senhor, vamos lá, porque é lá na casa do Senhor que a gente vai ser restaurado. Nós vamos para a igreja. Vai ser melhor ir do que não ir. Do jeito que nós estamos aqui, melhor ir. Eu não sei se você percebeu, se você lembra, mas eu tive que celebrar a ceia destruído aqui. Completamente destruído. Sabe por quê, irmãos? Que eu estou contando isso para você? Que é para você entender que nós somos humanos, pessoas, frágeis, falhos, com problemas. Que as dificuldades normais que todo casal e toda família possui, eu também possuo. E eu não vou, debaixo do sangue de Cristo Jesus, me esconder atrás de uma imagem de piedade daquilo que eu não sou. Graças a Deus, minha casa, após esses dias, tem sido restaurada, a gente tem conversado, a gente tem, sabe, caminhado. Aquele furacão passou. Mas eu preciso entender que quando os furacões vierem, baterem na minha casa, na minha porta, quando o conflito, o problema vier, bater na minha porta, eu não tenho que criar uma imagem falseada, falsificada da minha casa e da minha família. E eu tenho que ter a coragem e a hombridade de dizer, irmãos, eu sou falho. Eu tive que pedir perdão à minha filha, tive que pedir perdão à minha esposa. Tive que depois bater uma conversa com meu filho, cada um, e resolver as coisas, que é assim que nós fazemos. Irmãos, e uma pessoa, eu estava conversando presta atenção, irmãos, eu estava conversando com uma pessoa que estava passando dificuldade na sua vida, dificuldades assim semelhantes de relacionamento familiar, e essa pessoa, por causa dos problemas familiares, ela tinha dificuldade de vir para a igreja. E eu disse, irmãs, deixa eu lhe contar isso aqui. Isso aqui aconteceu comigo dessa forma. E ela foi a primeira pessoa para quem eu contei isso. Ela disse assim, pastor, muito obrigado por você ter confiado isso em mim, para mim. Por que, irmãos? Porque isso não é normal. Não é normal o quê? O que não é normal? Não é normal alguém que está na liderança de uma igreja apresentar suas fragilidades e as suas fraquezas, se rasgar. Irmãos, sabe com quem foi que eu aprendi isso aqui? Eu aprendi isso aqui com um grande homem de Deus. O nome dele chama-se Joaquim Andrade, que já foi pastor dessa igreja. É um homem que me ensinou a não ser hipócrita diante das minhas fraquezas e das minhas fragilidades. Quantas vezes eu vi o Joaquim subir no púlpito, profundamente destruído, em conflitos, por várias fragilidades, às vezes da sua saúde, às vezes de outras situações, mas ele vinha aqui e, com a sinceridade dele, sem capa, sem imagem, sem maquiagem, falar de Cristo e apresentar o Evangelho de Cristo. Irmãos, é para isso que Cristo nos chamou, para sermos homens e mulheres sem máscaras. Homens e mulheres que não cedem à tentação de se justificarem diante dos homens, apresentando uma imagem daquilo que não são. Eu preciso da sua oração para mim, para minha casa, para minha família, para o ministério. Assim como eu sei que você precisa de oração para a sua casa, para a sua vida, para o seu ministério. Oremos uns pelos outros, carreguemos as cargas uns dos outros e aprendamos
a sermos fiéis na nossa mordomia e sermos fiéis na real construção de uma imagem que represente o que somos diante de Deus e diante dos homens. Amém, irmãos?